Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. O governo federal quer flexibilizar a lei que proíbe venda de terras a empresas estrangeiras. Novo texto entrega áreas de até 200 mil hectares para cultivo ou extração de recursos que vão para o exterior. Em tempos de intolerância ao diálogo, o desafio de pais e educadores para ensinar valores como empatia tem uma aliada, a comunicação não violenta. Uma feira em São Paulo traz oportunidades para quem quer abrir o próprio negócio. Especialistas ajudam quem perdeu o emprego ou quer mudar de área a escolher a começar bem a nova empresa. Grandes empresas têm dívidas com o INSS 3 vezes maiores do que o rombo anual da Previdência. Reforma que aumenta o tempo de contribuição e reduz o valor dos benefícios poderia ser menos agressiva se esses valores fossem cobrados. Manifestantes cercam a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Deputados votam hoje a privatização da Companhia de Água e Esgoto. Os servidores já entraram em greve. Quem manda no futebol brasileiro, afinal de contas? No Paraná. Arquibancada cheia, 2 times em campo, árbitro a postos, mas o jogo não aconteceu. Transmissão pela internet teria motivado ordem da Federação Paranaense para cancelar o jogo. O mundo está cada vez mais polarizado, né? Discutir certas questões, né, no almoço de família pode dar confusão. Essa polarização se torna, assim, irracional, né? E leva até a violência, às vezes. Pois é, mas há um conceito, um tipo de comunicação que vai na contramão disso e prega a empatia e a compaixão. Empatia em forma de abraços apertados e relações sinceras. É assim que Luciana educa a filha. Acho que ouvir é muito importante. Falar a verdade, então a gente tem uma coisa de tentar ser o mais honesta possível mesmo. Marina já sabe que prestar atenção no outro e demonstrar afeto faz bem para todo mundo. Que aí não tem as brigas que a gente sempre, que às vezes a gente tem. Em um mundo onde a violência cresce a cada dia, é urgente a necessidade de se formar cidadãos que vão contra essa tendência. Ensinar a solucionar conflitos de forma pacífica e ter compaixão nos momentos mais difíceis é o caminho para se desenvolver um conceito chamado comunicação não violenta, que parte do princípio do autoconhecimento. Se a gente partir do pressuposto e do questionamento que os nossos modelos mentais podem não estar corretos ou não ser a única verdade, a gente passa a olhar para o mundo e a gente passa a olhar para as relações e para as pessoas de uma maneira diferente. E o primeiro passo para fazer isso é olhar para dentro mesmo. E aplicar o conceito não quer dizer aceitar tudo da criança ou abrir mão da bronca, mas saber como fazer isso de uma forma mais eficiente para a formação total dela. E mais do que ter uma relação diretiva somente com o filho, então, filho faz isso, filho faz aquilo, onde a gente manda e o filho obedece, é uma relação menos afirmativa e mais de fazer perguntas. Então, perguntar mais do que afirmar coisas. A Feira do Empreendedor em São Paulo oferece oportunidades, palestras e consultorias para quem quer abrir o próprio negócio. A Feira do Empreendedor, organizada pelo Sebrae, acontece aqui no AMB, em São Paulo. Mais de 150 mil pessoas são esperadas. A Adriana é coordenadora do evento e conta pra gente o que o futuro empreendedor vai encontrar na feira. Bom, aqui ele vai encontrar mais de 424 expositores com oportunidade de negócio, além dos espaços Sebrae, onde ele tem capacitação, consultoria, um diagnóstico para a empresa dele, pode ter todo o atendimento do Sebrae aqui na feira. E esse ano tem um destaque, tem 7 lojas modelos, onde ele consegue vivenciar, consegue verificar um modelo de negócio para quem quer abrir ou quem quer melhorar o seu negócio. A Feira do Empreendedor termina amanhã, vai das 10 da manhã às 9 da noite, é de graça e quem quiser mais informações é só buscar o site www.feiradoempreendedor.sebraesp.com.br. Agora uma dica para descontrair. Até sexta-feira uma dupla de palhaços vai passar por alguns bairros de São Paulo com uma apresentação que mistura música, arte circense e um clima retrofuturista que diverte gente de todas as idades. Eu vou conversar agora com os idealizadores do espetáculo Clark. Conversar primeiro com o Marcelo Lujan, que está descendo aí para falar com a gente. Marcelo, me conta um pouquinho sobre esse espetáculo, como é que foi a criação? Este é um espetáculo retrofuturista. O Clark tem 2 descompositores musicais que compõem música metropolitana, com timbres, buzinas, bicicletas, música excêntrica. Ok.
E vocês têm essa máquina retrofuturista. Explica pra gente o que é essa máquina. Essa máquina é uma máquina retrofuturista. A gente trouxe coisas do passado e coisas do futuro tecnológicas para ele poder tocar sozinho e poder andar sozinho. Ok, muito obrigada. E olha, quem quiser mais informações sobre os locais de apresentação, é só acessar o site circoamarilo.com. Fala agora do carnaval. O carnaval já está aí com toda a alegria, descontração que a festa traz, que muitos homens confundem com abuso. Quem disse para eles que as mulheres estão lá para serem paqueradas, tocadas, insultadas? Pois é, o bloco do respeito tem que ser seguido, né, pelos foliões, para não repetirmos os números do ano passado, quando as denúncias de violência contra a mulher triplicaram. Se você diz não, eu sei que é não ou se é não, e que só é sim, se assim você disser. A marchinha faz parte da campanha contra o assédio no carnaval, lançada pela Asmina, instituição que combate o machismo e a violência contra a mulher. Mas na hora da folia... Tenta agarrar, beijar à força. Nossa, isso é muita falta de respeito, né? Porque eles acham assim, que tá no meio assim, tem direito a tudo, né? Algumas amigas, elas sempre falam que sempre acontece assédio, essas coisas, por isso que eu evito. Uma pesquisa do Data Popular revelou que mais da metade dos homens entrevistados acham que mulher solteira que pula o carnaval não pode reclamar das cantadas. E quase a metade acha que a festa não é lugar para a mulher direita. É claro que não são todos os homens que ultrapassam os limites. Pelo menos é o que eles dizem quando a câmera está ligada. A força nada. Acho que a mulher tem que ter o respeito em qualquer lugar, né? Para pular e brincar no carnaval, os homens não devem esquecer a fantasia e o respeito às mulheres. Basicamente, eles podem pensar o que eles não gostariam, fazer essa pergunta e, na dúvida, né, não faça. Então, você viu uma situação dessa acontecendo, vai lá, ajuda a menina, vê se ela precisa de uma água, vê se ela conhece aquelas pessoas. Mas se não quiser, meu bem, tudo bem, vou pra lá, pra ladeira, procurar outro alguém que me queira. Isso aí, respeito acima de tudo e todo mundo curte numa boa, né? Agora, uma dica para quem não conseguiu vaga na universidade pelos programas educacionais do governo. O programa Quero Bolsa é uma alternativa para cursos de graduação e pós-graduação com descontos que chegam até 80% do valor da mensalidade. A repórter Adriana Cimino explica para a gente como isso funciona. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Só no primeiro semestre de 2007 são mais de 650 mil vagas em mais de 900 faculdades. E olha, não precisa comprovar a renda e para muitas faculdades não precisa nem ter feito o Enem. Eu converso agora com o Marcelo Lima, que é diretor de Relações Institucionais do Quero Bolsa. Marcelo, quem tiver interesse por participar desse programa deve fazer o quê? Boa tarde. Boa tarde. É só entrar no site querobolsa.com, ver a cidade que ele quer cursar a faculdade, colocar quanto que ele topa pagar pela mensalidade e qual curso que ele deseja fazer. Lá vai aparecer diversas opções em diversas faculdades, são descontos de 5% e até 80% em faculdades de todo o Brasil. São mais de 900 faculdades em todo o Brasil, mais de 650 mil bolsas. Então tem opção para todo mundo, é só escolher a faculdade que cabe no seu bolso. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, no ato da inscrição é preciso pagar uma taxa que é de, em média, R$500, mas muitas faculdades já abonam esse valor na primeira mensalidade. Se você se interessou, é entrar no site para fazer a inscrição, querobolsa.com. A contrapartida dessas universidades é que aí elas preenchem também as vagas que ficaram ociosas, Aldo. Ok, Adriana, obrigado pelas informações. Gabriela. Em 2016, o déficit da Previdência Social era de 150 bilhões de reais. E é essa a principal justificativa do governo federal para a reforma da Previdência. Mas um dado que quase nunca vem à tona é o tamanho da dívida de empresas públicas e privadas com o INSS, um valor quase 3 vezes maior do que o rombo da Previdência. Quando a gente atrasa uma conta, todo mundo sabe o que acontece. Vai pro SPC e Serasa, né? Como tá agora. Enquanto eu não pagar aquilo, eu fico barrado de alguma forma, eu fico. Tem que apertar daqui e dali para ir pagando, né?
Mas quando a dívida é de uma empresa, a coisa aqui no Brasil pode mudar um pouco de figura. Muitas simplesmente dão calote. Outras entram na justiça contra a cobrança. O valor devido hoje pelas empresas ao INSS é de 426 bilhões de reais. Quase 3 vezes mais do que o rombo da Previdência, calculado pelo governo em 150 bilhões. Os números foram levantados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A maior parte dessa dívida está concentrada na mão de poucas empresas que estão ativas. Somente 3% das companhias respondem por mais de 63% da dívida previdenciária. Na lista de devedores estão gigantes como Bradesco, a Caixa Econômica, Marfrig, JBS, a Vale e algumas prefeituras. A legislação brasileira ela é muito complexa. As próprias isenções e regras diferenciadas de contribuição certamente devem ter contribuído para a existência de tal tipo de dívida e os questionamentos judiciais associados a ela. Entre as sonegadoras, 18% estão extintas, como a Varig e a VASP, falidas há anos. Para este professor da USP, a fiscalização precisa ser uma política de Estado. Cobrar essa dívida não significa a solução dos problemas da Previdência. Se a gente tivesse uma legislação única, sem isenções, sem diferenciação de empresa e atividade econômica, seria muito menos provável que houvesse tal tipo de dívida. Quanto mais simples são as regras, menor a possibilidade que isso venha a acontecer. Nem todas as empresas que você viu aí na reportagem são sonegadoras, né? Elas discutem na justiça os valores devidos. Agora a gente dá a versão das empresas. A Vale S.A. informou que os valores cobrados foram contestados na justiça e que acredita no sucesso da ação. A JBS diz ter proposto o pagamento dos valores devidos com recursos a que teria direito junto à Receita Federal, o que ainda não foi aceito. O Banco Bradesco diz que não comenta questões sob análise administrativa ou judicial dos órgãos responsáveis. A Caixa Econômica diz que está em dia com o pagamento da contribuição previdenciária dos seus funcionários e que a dívida se refere a valores que foram por ela contestados na Justiça e sobre os quais ainda não há decisão. A Marfrig não respondeu até o fechamento dessa edição. O governo federal quer vender terras a estrangeiros, mas grupos socioambientais e de direitos humanos são contra a medida provisória. O Brasil restringiu a venda de terras a estrangeiros em 2010. No período que vai de 2003 a 2007, houve um aumento, um incremento nas aquisições de terras por estrangeiros. Depois, com a crise econômica em 2008, uma redução, e aí em 2010 um novo parecer restringindo totalmente. Agora, uma proposta que deve ser votada no Congresso já no início de março quer liberar a venda de terras para investidores estrangeiros. O projeto autoriza a compra de uma área de até 100 mil hectares que pode ser duplicada por arrendamento. De acordo com o governo, os investidores devem cumprir requisitos como a escolha de culturas perenes, como cana, laranja, café. Por ter implantação rápida, o plantio de grãos poderia oferecer riscos. Para esta professora de Direito Ambiental da USP, a maior preocupação é quanto ao meio ambiente. Num eventual dano ambiental, se não houver um CNPJ brasileiro, a gente sabe que haverá uma dificuldade maior para buscar a reparação desses danos. Então, esses cuidados têm que ser tomados. Até se a gente olhar o foco dessas aquisições, porque elas estão muito focadas na região do Mato Grosso, pelo que a gente tem de histórico. Também vão buscar muito Tocantins, Maranhão, a própria região oeste da Bahia. E a ideia é que lá existem áreas que têm vegetação e pasto, e essas com vegetação podem ser convertidas em áreas de uso. Por se tratar de uma medida provisória, o texto virá lei assim que for publicado por Michel Temer. A gente vai para outras notícias nacionais. Depois de viajar 90 quilômetros, um balão gigante caiu sobre casa, colocou em risco muita gente lá em Campinas. E a Assembleia do Rio de Janeiro começa a votar a privatização da SEDAI, a Companhia de Águas e Saneamento do Estado. A votação começou agora há pouco, às 11 horas, com o prédio cercado pela polícia. Os funcionários da empresa entraram em greve a partir de hoje. Privatização da companhia é uma exigência do governo federal para o refinanciamento da dívida do Rio de Janeiro, mas o projeto é motivo de protestos e confrontos em frente à Assembleia Fluminense desde que entrou em pauta.
O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, diz que o governo tem maioria para aprovação da medida. O prédio da Assembleia amanheceu hoje cercado por homens da tropa de choque da Força Nacional de Segurança. A previsão dos deputados é de que a votação se estenda por toda a semana. A Polícia Federal vai investigar ameaças ao secretário de Segurança do Espírito Santo e familiares dele. A crise na segurança pública do estado fez com que pelo menos 16 cidades capixabas cancelassem o carnaval. Embora com o movimento enfraquecido, mulheres e parentes de policiais militares mantêm os protestos na porta de batalhões da PM. Balão gigante solto na zona leste de São Paulo pela manhã viaja 90 quilômetros em 3 horas e cai sobre casas de Campinas, no interior do estado. O balão atingiu telhados e um poste de luz, deixando o bairro sem energia elétrica. 6 pessoas que seguiam o trajeto do balão desde São Paulo, entre elas um soldado do Exército, foram detidas. Postos de combustível terão fiscalização reforçada a partir de agora na cidade de São Paulo. Um convênio foi assinado entre a Prefeitura e o Governo do Estado durante fiscalização conjunta com a ANP hoje de manhã. Era madrugada quando os agentes da Força Tarefa se reuniram em frente à Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania no centro da cidade. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória assinaram um convênio para a realização de ações conjuntas de fiscalização em postos de combustíveis. E depois seguiram para a região de Santo Amaro, onde um posto foi fechado. Em 2016, 7.611 bombas foram vistoriadas na capital, Grande São Paulo e cidades do interior. Mais de 800 foram reprovadas. Hoje a operação de olho na bomba ganha um grande reforço, que é a Prefeitura da capital. Ela visa defender o consumidor, que às vezes, sem saber, está abastecendo num posto que tem fraude volumétrica, chamada bomba baixa. Então ele põe 30 litros de combustível e entra 28 no tanque. Tem fraude de qualidade do produto, álcool, água no álcool, solvente da gasolina, que prejudica o motor, prejudica o veículo, perde rendimento e sonegação fiscal. São maus empresários. Donald Trump volta a ser piada agora na Suécia, depois de culpar refugiados por um atentado que não ocorreu. E mais, quem manda no futebol brasileiro, hein? Partida cancelada no Paraná com times em campo, torcida e árbitro deixa dúvidas sobre o controle do esporte. A gente volta já. Por muito pouco, o novo presidente do Equador só deve ser conhecido no segundo turno em abril. Com cerca de 88% das urnas apuradas, o candidato governista Lenín Moreno aparece na frente com 39,1% dos votos. O segundo colocado, Guillermo Lasso, tem 28% dos votos. No Equador, para vencer no primeiro turno, o mais votado precisa de 40% dos votos e uma diferença de 10 pontos em relação ao segundo. Os equatorianos foram às urnas ontem. Os poucos votos que faltaram para Lenín Moreno, candidato do atual presidente Rafael Correa, ser eleito, podem significar uma virada no segundo turno. Os candidatos opositores prometem se unir, o que deve fortalecer o ex-banqueiro Guillermo Lasso, de orientação conservadora. Moreno defende a continuidade dos gastos sociais elevados e impostos altos. Lasso propõe reduzir impostos para estimular o consumo e atrair investimento estrangeiro. As duas plataformas vão disputar o voto dos indecisos, que manifestam grande descontentamento com a queda de índices econômicos e as denúncias de corrupção. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vira motivo de deboche na Suécia, depois que ele inventou a ocorrência de um ataque envolvendo refugiados no país. Durante comício na Flórida, o republicano defendia as principais medidas de seu governo, quando disse que era essencial barrar a entrada de refugiados e imigrantes. Vejam o que aconteceu na Suécia ontem à noite. Eles receberam muitos refugiados, disse Trump, mas nada tinha acontecido. Depois de virar motivo de piada, Trump esclareceu que viu a notícia do tal atentado na rede de TV Fox News. A emissora disse que a transmissão a que provavelmente o presidente se refere era uma entrevista com um documentarista que registrou o aumento da violência na Suécia. O exército do Iraque lança a terceira fase da operação para retomar o controle da cidade de Mossul, o último grande reduto de terroristas do Estado Islâmico. O primeiro-ministro iraquiano anunciou pela TV o início da ofensiva, mas a declaração foi ofuscada por vídeos que mostram militares torturando pessoas nas ruas de Mossul. Agências humanitárias preparam ajuda para até 400 mil civis que podem fugir da cidade por conta dos combates. A ONU alerta para os riscos para a população e diz que pode faltar água, comida e energia elétrica.
Hora do esporte. Boa tarde, Cadu. Tudo bem, Gabi? Tudo bem? Legal. Bem-vindo, Cadu. Salve, vamos lá, nossa hora de esporte, tranquilo. A gente começa falando de basquete nesse final de semana, a principal liga do mundo realizou a NBA, né? O final de semana dos sonhos. Vamos ver como é que foi. Campeonato dos arremessos de 3 pontos. O ala Eric Gordon, do Houston Rockets, superou Kyle Irving e Kemba Walker na final. Só chuá, meu amigo. No torneio de enterradas, 2 jovens com uma impulsão impressionante. Glenn Robinson, terceiro, do Indiana Pacers, bateu Derrick Jones Jr., do Phoenix Suns, na final com uma cravada digna de competição. Para se classificar, ele saltou até sobre uma fila de 4 pessoas, doideira total. Em quadra, o jogo das celebridades era visto com muita expectativa. Afinal de contas, Oscar Schmidt estaria em quadra. No dia da sua estreia na NBA, aos 59 anos, ele ajudou o time do Leste a vencer o Oeste por 90-57. E o Mão Santa mostrou que continua com a mão calibrada, com 100% de aproveitamento nos 2 arremessos que tentou no jogo, 4 pontos em 11 minutos. No confronto entre as principais estrelas da NBA, o Oeste venceu o Leste por 192-182, uma pontuação recorde para o All-Star Game. E Anthony Davis, o maior cestinha da história, com 52 pontos. Kevin Durant também fez uma marca importante, conseguiu o chamado triplo-duplo, que são 21 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Legal, né? Os profissionais e o nosso Oscar. Clássico Paranense foi cancelado depois da Federação Paranense proibir a transmissão pelo YouTube. Vamos entender essa história. Um Atletiba histórico pelo que não aconteceu em campo. Atlético e Curitiba não aceitaram a proposta da emissora, que detém os direitos de transmissão do Paranaense. Com isso, a Federação do Paraná vendeu o campeonato por R$4 milhões. Em janeiro, o Curitiba recebeu um projeto de transmissão do clássico com o Atlético, com execução caseira, sinal aberto gratuito e base legal na Lei Pelé. Buscaram o suporte da plataforma YouTube. Ontem, os times já estavam em campo para o início do jogo na Arena da Baixada, quando a federação ordenou ao árbitro Paulo Roberto Alves que não iniciasse a partida. Segundo a entidade, a equipe contratada pelos clubes não estava credenciada pela federação e, por isso, teria de deixar o campo, caso contrário, não haveria jogo. Os dirigentes acreditam que o problema teria sido outro: os direitos de transmissão do campeonato, que diz que os clubes devem respeitar o contrato em caráter de exclusividade. Depois da confusão, os profissionais de transmissão envolvidos se recusaram a sair do gramado, apoiados pelos jogadores e dirigentes, que na sequência retornaram à arena todos juntos, se alternando, e foram até o centro do gramado para agradecer a presença das torcidas. Olha, o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná deve julgar ainda hoje o caso, além de decidir quem irá ressarcir também os torcedores, né, que pagaram os ingressos para ver o jogo e foram os mais prejudicados. Vale lembrar que no México já existe a transmissão tanto por YouTube e também por outras redes sociais. Hora de balançar as redes pelos estaduais, os gols, vamos ver. Grêmio, Audax e Corinthians no José Liberati. Casim fez o gol da vitória do Timão, que finalmente mostrou evolução tática e uma ligeira melhora defensiva. O Santos foi novamente derrotado na Vila Belmiro, dessa vez para a Ferroviária, que até então não havia vencido no estadual. Leandro Amaro aproveitou cobrança de escanteio e fez o único tento da partida. São Paulo e Mirassol, Lucas Prato levou 8 minutos para justificar a motivação tricolor e já fez o primeiro gol pelo novo clube. A noite parecia perfeita quando o Rodrigo Caio ampliou, mas aí o tricolor moscou. Viu o Mirassol descontar com o Rafael Lucas e depois o empate quase no fim com o Xuxa. O Palmeiras não teve dificuldades para despachar o Linense, fez 4-0 com William, Rafael Veiga, Michel Bastos e Barrios. A nota triste fica por conta da lesão de Moisés, que torceu o joelho no primeiro tempo e foi levado direto para o hospital em São Paulo para fazer exames. Catarinense, Figueirense e Chapecoense fizeram o primeiro clássico depois da tragédia do ano passado. O Figueira abriu o placar, gol de Bruno Alves, mas a Chape chegou ao empate aos 46 do segundo tempo. Em cruzamento da direita, Rossi desviou para o gol final, 1-1. E olha, o Departamento Médico do Palmeiras soltou uma nota agora há pouco, né, em relação a essa lesão no joelho do Moisés, 6 meses afastados do gramado. Uma pena, ele se machucou no mesmo jogo contra o mesmo Linense ano passado. Achei que o Linense abusou da violência no jogo. Abusou mesmo. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. O Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem o JC Debate, que hoje fala sobre calvície e queda de cabelo. A gente volta amanhã ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.